Canal, a Lei e o Testemunho. Hoje falaremos sobre as três pessoas da divindade. Depois da vinheta. O Espírito Santo é uma pessoa? Vejamos. Em 2 Crônicas, capítulo 18, dos versos 1 ao 27, nos fala sobre um falso profeta chamado Zedequias, que era pagão, com uma disputa com o verdadeiro profeta de Deus, que é Micaías. E no verso 23, o falso profeta Zedequias chega-se diante de Micaías e o esbofeteou. E disse: "Por onde saiu o Espírito do Senhor de mim para falar a ti?" Então vemos que esse falso profeta, ele não conhece sobre o Espírito Santo. Porque esse falso profeta é pagão, certo? Sim. Agora, vejamos o que o verdadeiro profeta fala sobre o Espírito Santo. No verso 24, o profeta verdadeiro responde: "Tu ouvirás naquele mesmo dia, quando entrardes para te esconderes de câmara em câmara." Então vemos aqui que o profeta de Deus, ele apresenta o Espírito Santo como um ser pessoal e visível. Certo. Hoje nós iremos ler o texto de Isaías, capítulo 6, e os versos 1, 8 e 9. Pode ler. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. No verso 8, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: "A quem enviarei e quem há de ir por nós?" Então disse eu: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Então disse ele: "Vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis." Então vemos aqui que o profeta Isaías teve uma visão do trono de Deus. Ele viu ao Senhor assentado sobre o trono. Então ele vê o Deus o Pai aqui, né? Sim. Ok. E agora nós temos no Evangelho de João, capítulo 12, dos versos 39 ao 41. Assim nos é dito. Acerca de Jesus, João fala aqui: "Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure." Mais um texto. Em Atos, capítulo 28, dos versos 25 ao 26, nos diz: "E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo esta palavra: Bem falou o Espírito Santo a nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e dize: De ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis." Ou seja, Paulo relaciona a visão de Isaías com o Espírito Santo. Então, aquela visão de Isaías, no qual ele vê a Deus, o Pai, João associa a mesma visão a Jesus, e Paulo associa ainda a mesma visão ao Espírito Santo. Sim. Nós temos a mesma visão, retratada por três profetas, um mostrando o Pai, outro o Filho e o outro o Espírito Santo. Não há contradição na Bíblia, né? Não. Então só pode estar falando de quem? Das três Pessoas da divindade. Justamente. Agora vamos pegar uma expressão na Bíblia que é muito interessante. Está lá em Daniel, no capítulo 4, verso 13, o verso 14 e o 17. E diz assim: "Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos." Essa sentença é
por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos. Vamos lá então. Quem seriam os vigias? Porque é uma ordem dada por eles. Sim. Certo? A Bíblia diz que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Vigia tem a ver com onisciência. Sim. Aqui é Deus. É Deus quem tem toda a vigilância de todo o universo. E é o único que pode decretar juízo. Isso mesmo. Então, ó, os vigias aqui no plural é Deus. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. E também diz assim que é por mandado dos santos. Veremos quem são. Então, de novo, em Isaías, capítulo 6, nos versos 1 ao 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Um outro fato interessante que são os serafins, clamam 3 vezes: Santo, Santo, Santo. Mas os serafins tinham um grande conhecimento a respeito de Deus. Sim. Eles têm esse grande conhecimento, né? Sim. Eles afirmam que Deus é santo, santo, santo. E aqui o texto de Daniel diz que esta ordem é por mandado dos santos. Mais um texto. Apocalipse capítulo 4, verso 8. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Mais uma vez a mesma expressão: Santo, Santo, Santo. Próximo texto. Tem Apocalipse, capítulo 15, no versículo 4. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Vamos lá então. Aqui diz que só Deus é santo. Capítulo 15 de Apocalipse, verso 4. Se só Deus é santo, para que os anjos repetiriam santo, santo, santo? Sim. Não teria lógica, né? Não. Mas só estão dizendo isso por quê? Porque se refere às 3 pessoas da divindade. São 3 seres que são santos. E por isso, em Daniel, no capítulo 4, diz: esta ordem é por mandado dos santos. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o trono de Deus. Em Apocalipse, capítulo 5, verso 6, e também no capítulo 7, verso 17, encontramos 2 citações muito interessantes. O primeiro, em Apocalipse 5, verso 6, e olhei, e eis que estavam no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, João viu que no meio do trono havia um cordeiro. Interessante. Sim. E no próximo texto, Apocalipse 7, 17, diz o quê? Diz: porque o cordeiro que está no meio do trono... Vai parar. Nós temos 2 versículos de Apocalipse que dizem: o cordeiro que está no meio do trono. Porém, quem se assenta deve ocupar todo o trono. Mas por que o cordeiro, que é Jesus, está apenas no meio do trono? Porque o trono simboliza poder e autoridade. Então Jesus, que é o cordeiro, ele está no meio do poder e no meio da autoridade. O que seria isto? Vamos continuar. Próximo texto. Em Hebreus, capítulo 1, verso 8 e o verso 9, nos diz: mas o Filho diz, ou seja, o Pai falando a respeito do Filho: Isto. ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. É muito interessante, porque Deus Pai
Fala Deus Filho como ó Deus. Então Deus o Pai chama a Deus o Filho de Deus. Teu trono, ó Deus. Por isso Deus, o teu Deus. Notem, essa é a conversa entre pai e filho. Nós temos ali pelo menos duas pessoas, né? Conversando. Deus o Pai e Deus o Filho. E temos também um outro texto, em Hebreus 1, no versículo 13. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Agora, de onde Paulo tirou essa citação? Mas aqui diz que Jesus tem que se assentar à direita de Deus. É o que dá a entender. Dá a entender, né? Sim. De onde foi que Paulo tirou essa informação, então? Em Salmo 110. Vejamos. Vejamos. Então, Salmo 110, nós temos aqui: Deus o Pai diz a Deus o Filho: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Cristo, depois de sua ressurreição, sobe ao céu e assenta-se ao lado da majestade nas alturas. Isso foi o que Paulo disse. E aqui ele tira justamente este pensamento do Salmo 110, onde o pai fala assim para o filho: assenta-te à minha direita. Mas o pai não diz só isso, ele continua falando mais alguma coisa. Sim. Então o pai diz ao filho: o Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Opa, algo interessante. Vemos aqui que tem uma terceira pessoa na conversa. Quem seria essa terceira pessoa? É óbvio que só pode ser o Espírito Santo. Sim. Por quê? Porque o pai está sentado e diz para o filho: assenta-te à minha direita. Depois ele fala: o Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Então, das 7 pragas de Apocalipse. Sim. Então, nós temos aqui Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Os três assentados em seus respectivos tronos. Então, aqui é uma prova cabal, incontestável, das 3 pessoas da divindade. É por isso que o texto de Apocalipse nos diz que tem um cordeiro assentado no meio do trono. Justamente. Ou seja, Cristo está no meio do Pai e do Espírito Santo. Isso, então ele está no meio da autoridade, no meio do poder. Tá? Um cordeiro sentado no meio do trono. Agora se explica os 2 versículos de Apocalipse. Mas vejamos um pouquinho mais. Daniel capítulo 12, versos 5 e 6 diz assim, leia. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros 2, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim dessas maravilhas? Nota que algo interessante. Daniel vê a mesma cena, mas não com tronos. Está tendo uma visão, onde Deus irá lhe revelar alguns mistérios, né, alguns segredos da profecia. E ele vê um do lado de cá do rio e o outro do outro lado. E tem um ser no meio, que é Jesus. Sim. Então, Jesus aparece na sua posição de cordeiro no meio do trono. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não para por aí. Nós vamos agora para o último texto. Em Mateus 28, versículo 19, Jesus dizendo aos apóstolos, nos diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, se repete aqui. Temos aqui uma reafirmação, através da segunda pessoa da divindade, que é Cristo, dizendo que o batismo se deve Se realizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a mesma ordem que é dada em Salmo 110 e também em Apocalipse 5 e Apocalipse 7. Não há dúvida de que as 3 pessoas da divindade é uma verdade bíblica. Não há como contestá-la. Então, aguardamos vocês para um próximo estudo e que Deus nos abençoe. E até lá.
Amém.